Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre a repercussão da fala do primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, que criticou a golpe 30, a flop 30, o roubo 30 do Lula. Vamos falar também sobre a condição análoga à escravidão de trabalho das pessoas que participam da organização da COP30. Vamos falar também da repercussão na Globo Lixo, no puxadinho PT, onde André Intrigueiro já sacou a carta do nazismo e chamou o primeiro-ministro da Alemanha de nazista. Vamos ver a Janja passando vergonha em mais uma entrevista da CNN. Vamos falar de tudo isso, mas antes, por favor, se inscreva no canal, dê um joinha e compartilhe este vídeo porque ajuda muito o nosso trabalho. Então, vamos falar da golpe 30, né? A gente, para quem não teve em Nárnia, sabe que está acontecendo aqui em Belém do Pará a golpe 30. Então todos viram que a golpe 30 é um ambiente propício para o Lula roubar, desviar e lavar dinheiro, o seu, o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte, né? E aconteceu todo tipo de coisa durante essa golpe 30 que acaba amanhã, na sexta-feira. Aconteceu enchente, a chuva inundou a sala de imprensa, aconteceu invasão de índios na Blue Zone, onde ficam as autoridades, aconteceu incêndio no aeroporto de Belém, aconteceu a falta d'água nas privadas, onde o cocô não conseguia descer, aconteceu o preço escandaloso, a roubalheira de uma coxinha com guaraná custar R$100, as diárias de hospedagem mais de $200 por dia em motéis lazarentos, em pardieiros pulguentos, e é isso que o Lula ofereceu para quem quis vir à COP30, porque dos 200 chefes de Estado que o Lula convidou, vieram só 30, né? E essa daqui é uma das provas de trabalho análogo à escravidão dessas pessoas que estão na organização do evento. Olha só. Sem refeitório, faxineiros comem no chão em frente a banheiros. Sem refeitórios, os funcionários da limpeza comem no chão em frente a banheiros lá na COP30. Olha só o banheiro aqui, o pessoal lavando a mão e o pessoal comendo a marmita, sentado no chão em frente ao banheiro. Empregados da empresa que atuam na limpeza dos pavilhões da COP30 estão fazendo suas refeições sentadas no chão em frente a banheiros da Blue Zone. Como eu já falei, a Blue Zone é o lugar onde ficam as autoridades, né? As autoridades convidadas pelo Lula. Aí eles falaram assim, antes de começar a COP a gente poderia comer na praça de alimentação, mas desde que começou o evento a gente não pode mais sentar lá, disse uma trabalhadora. Ficaram de disponibilizar uma tenda pra gente, mas até hoje eles não disponibilizaram. E olha só aonde esse pessoal está comendo. Olha isso, pessoal. Comendo no chão. Olha a marmitinha do pessoal. Olha a garrafinha d'água. Casca de banana no chão. É aí que eles estão comendo. Comendo no chão. Então a golpe 30, como eu já falei em vários vídeos aqui, é o ambiente em condições de pressão e temperatura ideais para o Lula roubar, desviar dinheiro e tratar o povo aí como se fossem escravos, né? Tudo começou com esta fala do Lula aqui. Quem se lembra deste célebre discurso do Lula antes de começar a COP 30? Eu não vou enfeitar, eu não vou tirar pobre da rua. Eu não vou fazer o que não é possível fazer. Eu quero que eles vejam a nossa Belém do jeito que ela é. Se não tiver hotel 5 estrelas, durma no de 4. Se não tiver de 4, durma no de 3. Se não tiver de 3, durma na estrela do céu do mundo, olhando para o céu, que vai ser maravilhoso. Eu não vou enfeitar, eu não vou tirar... Essa foi a fala do Lula, né? A fala não, o latido do Lula, porque o Lula não fala, ele grasna, late, ele faz qualquer tipo de ruído, menos falar. Então ele disse que não ia maquiar Belém, não ia arrumar Belém, porque o pessoal ia vir aqui e ver Belém do jeito que é. Se não tiver acomodações, que durma olhando para as estrelas, né? E foi exatamente isso que o Lula fez. Não fez nada em Belém. Belém virou uma merda. Toda vez que chove aquilo lá alaga, o esgoto toma conta da cidade, o calor dos infernos lá em Belém. E o primeiro-ministro alemão
criticou toda essa falta de saneamento lá em Belém, toda essa falta de estrutura, dizendo que aquilo realmente é um inferno. Ele simplesmente perguntou para os jornalistas se eles gostariam de continuar aqui no Brasil e ninguém levantou a mão e foi todo mundo embora. Mas por quê? Pelos motivos que nós já sabemos e já falamos aqui durante esse vídeo. Olha só o que o primeiro-ministro alemão falou. Ja, diese Bundesregierung verdient Kritik, keine Frage. Und ich bin derjenige, der hinter verschlossenen Türen sie mit am deutlichsten und klarsten äußert. Aber wir wollen bitte auch gemeinsam Maß und Mitte halten, in dem, wie wir miteinander umgehen. Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. Wir leben in einem der freiheitlichsten Länder der Welt. Essa foi a crítica do primeiro-ministro alemão à organização podre, a organização porca que a gente já viu que o Lula proporcionou para essa golpe 30 aí, né? E não há nada demais, basta ir no Google e verificar como Belém do Pará é na realidade. Não vai ver foto de turismo, né? Porque em foto de turismo é tudo uma maravilha, né? Você tem que ver Belém como ela é, como é que o povo trabalha, como é que o povo vive diariamente na cidade, vai e volta do trabalho, e você vai comprovar que Belém é totalmente precária, a população que mora lá sofre, tem gente que mora em palafita, fazendo cocô e xixi em cima de um rio, literalmente dentro do rio, fazendo cocô num buraco na madeira dentro de casa, e tudo cai lá na água do rio, e mais pra frente tem gente bebendo água, tomando banho no rio. É um negócio realmente lamentável. São cenas análogas àquelas cenas que a gente cansa de ver nas redes sociais da Índia, né? Do pessoal na Índia lavando prato na sarjeta, com a rua cheia de urubu. Então fica difícil de criticar a Índia quando aqui no nosso país a gente tem uma cidade igualzinha à Índia, né? Com o povo vivendo literalmente no cocô. E agora eu pergunto para vocês, como é que o primeiro-ministro alemão vai ficar aqui no Brasil com invasão indígenas? Índios com tacape destruíram a Blusone. Ele ia ficar aqui esperando ser escalpelado pelos índios de Belém, né? Olha só o que aconteceu na Blusone aí uns dias atrás. Índios revoltados invadiram a micareta climática, insatisfeitos com pessoal, esse não é um filme do Kevin Costner, Dança com Lobos, né? Esse aí é um filme do Lula, patrocinado pela micareta climática, onde tem invasão indígena, né? A gente pode ver aí índios que não aparentam ser muito bem índios, né? Vestindo shorts, tem índio de relógio, tem até índio com barba. A gente pode perceber aqui que os índios vestem aqui alguns cocar feitos na 25 de março. Pois bem, é disso que o primeiro-ministro alemão está fugindo, né? Ou o que o pessoal esperava? Que o ministro alemão ia ficar aqui e esperar ser atacado por uma tribo de índios. E com certeza o pessoal concordou que isso aqui tá um pardieiro e que é muito melhor voltar lá para a Alemanha. Enquanto isso, na Globo Lixo, a Globo News, que é o puxadinho do PT, o André Intrigueiro, que é um
repórter, né, que é um jornalista, que é um blogueiro que trabalha lá no Puxadinho da Rede Globo, já puxou a cartada do nazismo, dizendo que só poderia ser um alemão para criticar a COP30, porque o alemão ainda tem um ranço do nazismo, que é amigo do homem do bigodinho, e ele já botou num balaio ali todos os cidadãos alemães. E agora ele saca essa cartada, passando um recibo de débil mental que ele é, dizendo que o alemão só poderia ser nazista para criticar o Brasil e a COP30. Esse pessoal tem que ter muito cuidado com o que fala, porque na Alemanha esse tipo de ofensa dá cadeia. A Alemanha sabe muito bem da cicatriz que ela carrega sobre o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E eles têm plena consciência de que aquilo foi realmente uma tragédia e eles não ficam banalizando esses termos, igual aqui no Brasil é banalizado nazismo, fascista, genocida. Isso na Alemanha dá cadeia, e isso aqui pode dar também um problema diplomático ferrado, porque o alemão não admite que ele seja chamado da maneira que esse sujeito aqui, esse pedaço de lixo da Rede Globo, fala sobre o povo alemão. Olha, foi uma declaração desastrosa de um chefe de Estado, infame, xenófoba, preconceituosa, deselegante e, portanto, não sei como daqui para frente Merz haverá de se posicionar em relação a assuntos bilaterais com o Brasil, ou mesmo em relação aos resultados da COP, depois dessa gafe. Eu vou chamar de gafe. E estou aliviando a barra dele, chamando de gafe. A segunda questão é por ser um chanceler alemão. A Alemanha ainda enfrenta, e isso é uma sombra naquele país, o risco da extrema-direita identificada com o neonazismo e que tem esse discurso de intolerância e preconceito em relação a outros países considerados ou nações inferiores. Isso guarda remanescência, ou tem uma relação com um passado não muito distante, motivado a Segunda Guerra Mundial pela ideia da supremacia ariana, germânica. Então, até nesse aspecto histórico deplorável, que a maioria do povo alemão conseguiu superar e não deixar de reconhecer esse episódio tão terrível da história, e que uma declaração vindo do chanceler alemão nesses termos traz essa reminiscência. Por último, mas não menos importante, os alemães têm, do meu ponto de vista, essa missão de ser um país onde, após a reconstrução, com a paz, com o fim da Segunda Guerra Mundial, se tornar o país mais rico e populoso da Europa, e as bases dessa reconstrução inspiradas na sustentabilidade. A Alemanha foi durante décadas o carro-chefe de um pensamento cultural, arquitetônico, logístico, energético, inspirado exatamente em algo que o Brasil é uma potência. Então ele não respeitou nem essa condição. Existem muitas afinidades entre Brasil e Alemanha nesse sentido. Olha, essa declaração caiu como uma bomba aqui em Belém, é bom dizer. Vários jornalistas, negociadores tiveram uma dificuldade de acreditar na era da inteligência artificial se essa declaração de fato foi dele. Constatada a autenticidade da gravação, ele ficou numa situação, penso eu, muito delicada perante a comunidade internacional. Pessoal, é isso que vocês viram aí, não tem o que falar de um blogueiro da Globo, né? Ele deve ter pensado, nossa, se eu chamar esse pessoal de nazista, eu ganho os trending topics, aí ainda faço o pessoal da Alemanha a voltar a estudar, né? É realmente uma coisa ridícula quem ainda se informa pela Globo lixo de televisão. E para completar o desfile de bizarrices, o prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, acabou criticando também o primeiro-ministro da Alemanha. Olha só o que ele colocou lá no X. Como meus amigos Igor Normando e Helder Barbalho, já é uma bizarrice você chamar Igor Normando e Helder Barbalho, a família Barbalho que destruiu Belém do Pará,
Pará está numa merda, Belém está numa bosta pior ainda e só poderia ser amigo do Eduardo Paes mesmo, né? Como meus amigos Igor Normando e Helder Barbalho são muito educados, eu digo aqui o que eles pensaram: filhote de Hitler, vagabundo, nazista. E ainda coloca, né, palavra na boca de outros vagabundos também, que esse Igor Normando e Helder Barbalho são duas figuras abjetas. E o Eduardo Paes também usa o xingamento lá do filhote do Adolfinho como se fosse a coisa mais normal do mundo. E agora vem a público o pudim de pinga, o presidente eleito pelo TSE, apareceu meio bêbado, né? Então sempre aparece, falando um monte de estupidez também, fazendo coisas que ele faria, incentivando o premier da Alemanha a visitar um boteco, coisa que o Lula faz regularmente. Aliás, tudo ele compara com bebida alcoólica, com goró e com boteco, do jeito que é do Lula mesmo. E ele também teve o poder de comparar Belém do Pará com a Alemanha, dizendo que a Alemanha não oferece 10% do que Belém do Pará oferece, né? Para alguém que está acostumado com merda, Belém do Pará é uma ótima escolha. Vamos ver o que este bebum falou aí nesse discurso. E quando o Helder falou comigo de fazer a COP30 no estado do Pará e em Belém, tinha muita gente que não queria. Ah, vocês são loucos. Tem que fazer no Rio de Janeiro. Tem que fazer em São Paulo. Por que levar a COP para o meio do mato? Por que levar a COP para o Pará? Lá tem muito mosquito. Lá não tem estrutura. Lá não tem hotel, a diária é cara, os caras estão cobrando um Guaraná muito caro, uma água, mas nunca reclamaram da água que eles pagam quando vão no aeroporto internacional. Nunca reclamaram quando vão num show, em qualquer lugar desse país, o preço da água, o preço do Guaraná. Mas foram reclamar do Pará. O primeiro-ministro da Alemanha esses dias se queixou. Ah, eu fui no Pará, mas eu voltei logo porque eu gosto mesmo é de Berlim. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará. Porque ele ia perceber que o Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará, a cidade de Belém. Pessoal, o que dizer de um bêbado que manda os outros fazerem as coisas mais imbecis que ele próprio faria, né? Não há nada de mais lógico do que um bêbado pedindo para outra pessoa ir se divertir num boteco. E é isso que nós temos aqui no Brasil. Um projeto de ditador usando esse chapéu ridículo que só faz virar meme de ditadura latino-americana. Ele só não está vestindo dessa vez a camisa vermelha, né, que o Hugo Chávez vestia, que o Maduro ainda veste e que o Fidel Castro também vestia. Então, ele aqui pedindo para um chanceler alemão ir para a zona, ir para um boteco, como se o chanceler alemão fosse da mesma laia que esse pinguço aqui. E por falar da mesma laia, a primeira-dama desse país, que tem o apelido de Janja, a primeira-dama não tem nome, né? O pessoal chama ela de Janja como faccionada, como uma boa faccionada, como uma boa integrante do crime organizado. Ninguém é tratado pelo nome, né? É tratado pelo beiço, pelo alemão, pelo bigode, e a gente sabe que a Janja, todo mundo chama a Janja pelo apelido e não mais pelo nome, né? Então a Janja, em uma entrevista que pareceu uma piada, disse que o Friedrich Merz deveria fazer tudo o que ela listou aqui, para ver se ele comeu um tacacá, um cururu, tomar no suco de caju lá em Pará. Mas vocês vão ver o que ela disse quando foi perguntada aí pela repórter. Eu adoro repórter que fala, repórter que pergunta, é uma coisa maravilhosa, ainda mais para essa
coisa aqui que o pessoal chama de primeira dama, né? A primeira desgrama que faz visita íntima em presídios. Local. Ontem repercutiu muito a fala do chanceler Friedrich Merz, da Alemanha, sobre, deixa eu trazer aqui para ser fidedigna, né, sobre a participação dele. Todos ficaram felizes de deixar a COP30 de Belém. A senhora acredita que os brasileiros devem responder a essa provocação? Como é que a senhora interpreta essa fala do alemão? Eu acho que ele não viveu a COP. Ele chegou aqui, entrou numa sala com ar-condicionado e não viveu a COP. Acho que a proposta da gente fazer a COP na Amazônia foi justamente para que as pessoas pudessem vivenciar o que é esse território. Porque eu já fui a 2 COPs e é isso que acontece. As pessoas entram embaixo de uma tenda, como é o que a gente tem aqui, e ficam nas salas com ar-condicionado discutindo a vida das pessoas que estão lá fora, que estão nos territórios, sabe? Então a ideia do presidente Lula, a proposta da gente trazer a COP para Belém foi para que a gente pudesse trazer as pessoas para o território e vivenciar. E ele não deve ter vivenciado, ele não deve ter tomado um tacacá, ele não deve ter visto um carimbó, ele não deve ter ido uma aparelhagem. A senhora foi? Ainda não. Você já foi para uma aparelhagem? Ainda não. Mas é ridículo, né? A gente vê que é o mesmo modus operandi, é a mesma forma de se comportar do pudim de pinga, né? Se ele tivesse ido para um boteco, ele ia ver que Pará é bom, que Belém é maravilhoso. E a repórter pergunta, você já fez tudo isso? E ela responde, ainda não. Trazer as pessoas para o território e vivenciar. E ele não deve ter vivenciado, ele não deve ter tomado um tacacá, ele não deve ter visto um carimbó, ele não deve ter ido uma aparelhagem. A senhora foi? Ainda não. Carimbó, ele não deve ter ido uma aparelhagem. A senhora foi? Ainda não. Aparelhagem. A senhora foi? Ainda não. Meu Deus do céu. Pessoal, é isso que nós temos aqui nesse Brasil. Uma golpe 30 com pessoas comendo no chão em frente ao banheiro, um presidente bêbado falando estupidezas, um primeiro-ministro da Alemanha querendo fugir daqui porque realmente este país é uma merda. E nós vamos aprendendo a sobreviver dia após dia com o pudim de pinga no poder. Amanhã termina a golpe 30. Foi a pior imagem que o Brasil conseguiu ter no exterior com a organização desse negócio que não deveria existir, com uma coisa que não deveria ter sido organizada, ainda mais aqui no Brasil. Foi motivo de chacota mundial, como a gente sabe, né? A gente passando vergonha no débito e no crédito com o pudim de pinga governando ou desgovernando esse país. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e, por favor, compartilhe este vídeo com quem você gosta e com quem você não gosta. Obrigado pela sua companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já.